Olá, nós estamos aqui com a Marli Nogueira, presidente fundadora da Total Coach, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história da vida dessa pessoa que tem dedicado a sua vida em prol de outras vidas, para que outras tantas pessoas possam conhecer muito mais a si mesmo e mergulhar nesse universo que tantas vezes é algo desconhecido, é um mistério, é olhar, se olhar e se conhecer um pouco mais. Marli, em primeiro lugar, gratidão por essa oportunidade, por essa entrevista, essa conversa. Obrigado. Eu que agradeço a você e vocês, que vão estar aqui conectados conosco. Bom, para a gente começar então, eu gostaria de perguntar, Marli Nogueira, quem é você? Essa pergunta eu faço tanto para as pessoas, No mínimo a gente tem que saber responder quem sou eu. Com certeza eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Com certeza eu sou uma apaixonada pelo saber. Com certeza eu gosto de transformações de mundo. Eu lembro que uma frase que sempre regeu a minha vida foi: quando eu partir deste mundo não basta ter sido boa, eu tenho que ter deixado o mundo melhor. Então eu até sempre peço perdão para os meus filhos pela minha dedicação que eu tenho, pelo mundo, de um modo geral, porque eu não consigo ver as situações, eu não consigo ver as problemáticas, eu não consigo ver as dificuldades das pessoas de não se reconhecerem. Então eu olho para mim, eu me reconheço nessa verdade. Eu tenho um potencial incrível para poder utilizá-lo em prol do ser humano. E se o ser humano pudesse se juntar mais, nessa conquista, a gente iria conseguir muito mais. Então é isso aí, Marli Nogueira, ela é símbolo de energia, é símbolo de vitalidade, é símbolo de saber, é símbolo de amor pelo próximo. Como eu sempre digo, eu amo essa parceria, de gente se envolvendo com gente. E olha, coach hoje é algo que faz parte da sua vida. Como começou toda essa história do coach? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a casa, mas a princípio, sim, como entrou o coach na sua vida? Bom, o coaching trabalha com essa questão de vir para a nossa essência maior, que é vir para essa nossa luz, Igual na pirâmide de Maslow, o último pilarzinho que tem lá é o da espiritualidade. Então, na hora que eu olho para dentro de mim, eu me reconheço, então eu consigo alavancar resultados em todas as áreas. O coach é isso, é fazer uma lapidação do ser para que a pessoa entre em contato com essa sua verdadeira essência. Mas eu digo que coach eu já sou desde o útero materno. Numa vivência foi bastante interessante, eu me vi no útero materno e eu me vi brilhando lá. Então, coach é símbolo de luz, é símbolo de brilhar, é símbolo de resgatar coisas melhores na nossa essência. E eu me sinto, sim, uma escolhida desde o útero materno. E aí eu lembro também, numa outra vivência, que eu senti a dor da minha mãe. E aí eu me preocupei: não, mamãe, você vai ver, eu vou ser sua luz, eu vou ser sua alegria. E aí veio uma voz e falou: não, você é luz porque você é luz. Você já brilhava antes. Então, é isso aí, a gente possa ser luz, principalmente no nosso caminho, para iluminar. E aí, como eu falei que eu me sinto uma escolhida, o universo ele foi me trazendo estratégias para que eu pudesse chegar onde cheguei. Então eu me formei, minha primeira profissão foi fisioterapia, e o bonito foi que eu ia fazer farmácia e bioquímica. E aí eu sozinha, com quantos anos, super novinha, e aí eu me questionei: gente, mas eu amo me relacionar com pessoas. Como assim, se eu montar um laboratório, eu vou ficar trancada no laboratório? Eu quero me relacionar com pessoas. E eu tive que escolher uma profissão que tinha aqui em Presidente Prudente, porque eu sempre gostei de psicologia. Aí então eu fui fazer fisioterapia, porque aí eu ia ter esse contato com as pessoas que tanto eu amo. Fiz fisioterapia, trabalhei 10 anos com uma clínica de estética, amava as pessoas que ali estavam. E aí depois, no motivo particular, parei com a fisio e vim para o ramo da psicologia. E fiquei em dúvida do que fazer. Volto para a psicologia, faço medicina ou faço psicologia? O que eu faço? E aí eu me vi, numa oração de cura interior, eu me vi na missão. Eu falei: gente, mas fazer medicina, na missão, vai apenas dar remédio de graça para as pessoas? Não é o que eu quero poder fazer algo mais. E aí eu decidi ser médica de alma. E foi muito bonitinho, porque num grupo de mulheres que eu tinha, eu falando sobre isso, aí uma das participantes vira para mim e fala assim: sabe por que você apenas não queria dar o remédio para as pessoas? Eu falei: por quê? Ela falou: porque você queria ser o próprio remédio, como tem sido nas nossas vidas. Então, aí eu fiquei refletindo: sim, de fato, todos nós podemos ser remédio, na vida do outro. E como? Levando o amor, levando a paz, levando relacionamentos mais saudáveis, mais harmoniosos, mais em paz. E aí então eu vim para a psicologia, eu já fiz várias especializações, eu fiz
logoterapia, eu fiz acupuntura, eu me especializei em bioenergética, que é terapia corporal, para unir a física, a psicologia, eu fiz hipnose, eu fiz neurociência, eu fui fazendo, e aí eu me encontrei principalmente com o coach que veio selar tudo isso. Um dia eu vendo meus e-mails e eu recebi, né, um convite para fazer o curso de coach. E Deus falou, eu quero que você faça esse curso. Eu disse, eu nem sei o que é isso. Não, eu quero que você faça. Aí eu fui lá, liguei na empresa para saber, era um curso caro, é super caro, né, e tal. Falei, Senhor, você me está pedindo, mas, Senhor, muito caro o curso. Como eu vou fazer o curso, né, sem saber? Só porque você está me pedindo e tal, mas ele me pediu pela terceira vez, tá bom, você manda, eu obedeço. E eu fui fazer o curso. E aí eu vi que tinha tudo a ver com a minha essência, porque o coach, a metodologia é mais rápida, não tem aquela coisa de demorar muito, então em poucas sessões você consegue alavancar excelentes resultados, e eu também sou muito assim, eu sempre mesmo na psicologia, eu trabalhava com psicoterapia breve, porque eu gosto de resultado e eficiência e com rapidez. E aí eu vi e me apaixonei, porque ser coach é isso, é trabalhar com a lapidação do próprio ser, para estender isso, né, para as outras pessoas, lapidar o seu ser, para se conhecer, se valorizar e alavancar os resultados que tanto você deseja. Porque o que acontece é só isso. Todo mundo já foi abençoado, todo mundo tem todas as possibilidades na sua mão, só tem que olhar e me reconhecer. E o coach é uma excelente metodologia para isso. Então eu me apaixonei também por ele, porque eu vi que tem ferramentas, sabe, bastante assertivas, que a gente consegue, num curto período de tempo, levar o cliente a alcançar uma excelência, né, nos resultados da sua vida. Nós estamos falando de coisas abençoadas, então. E olha só que interessante, tem hoje a Total Coach possui uma chácara linda, um lugar maravilhoso, que realmente é para bênçãos ali, coisas maravilhosas acontecerem, projetos, inclusive tem a abertura para diversos projetos. Fala um pouquinho dessa casa, desse local que traz tanta coisa boa, tantas coisas boas e tantas pessoas que já passaram por lá puderam experimentar isso. Sim. Eu sempre tive vontade, né, de ter um espaço diferenciado para acolher as pessoas, porque a gente sabe que não é em 1, 2, 3 dias que vão ocorrer, né, as transformações necessárias para a vida das pessoas. E uma vez, né, eu como todo mundo, já tive meus momentos, né, de pânico, já tive meus momentos de depressão, já tive meus momentos de isolamento, e aí num desses pânicos, né, de solidão, e eu ali apavorada, e daí eu conversando, né, com Deus, e eu ali, Deus, calma, tá tudo certo, né, fica tranquila. Eu falei, Senhor, eu fico apavorada, morrendo de medo da solidão. E ele falou, tá, então vamos conversar. Eu falei, Senhor, já pensou na minha velhice? Se agora eu tô sentindo isso, imagine na velhice, o quanto eu me preocupo com as pessoas. Porque eu penso assim, a velhice é a fase mais importante na vida da pessoa, o último contato que ela está tendo com este mundo. Então, por que não, sabe, elas se sentirem bem, acolhidas, mas ao mesmo tempo que é o lugar que ela teria que estar melhor, infelizmente, muitas vezes, é um lugar que a solidão ainda se manifesta com muito mais intensidade, é um lugar que ela se sente abandonada e tantos questionamentos. Então, eu comecei, né, como todo mundo, né, me questionar. E Deus falou, calma, fica tranquilo e tal. Eu falei, Senhor, mas agora eu tô sentindo essa solidão, imagina a minha velhice, como vai ser? Eu vou estar mais sozinha ainda. E aí ele diz assim, tá, então vamos conversar. Onde você gostaria de estar na sua velhice? No campo ou na cidade? Eu falei, eu acho que no campo é muito mais gostoso, sentindo aquela natureza deliciosa e tal. Ok, você vai querer estar sozinha ou com pessoas? Ah, não, com pessoas. Eu amo pessoas. Até que eu falo que eu peço pra Deus, desde que a gente escolhe a nossa morte, eu quero morrer no meio do povo, né? E aí eu falei assim, com pessoas eu gostaria de estar. E daí Deus fala, então, ok, vamos desenhar. E aí eu tive a ideia de montar, né, um espaço justamente para acolher, né, pessoas assim, tipo uma creche de idosos. Se as pessoas estão ali se sentindo sozinhas, depressivas, por que não ir lá passar o dia nessa chácara deliciosa, linda, sabe? Além do espaço ser acolhedor, porque esse espaço ele é mágico, né? Ele foi com certeza, né, doado, né, por Deus para a gente desenvolver esse projeto. E além de ter um espaço gostoso, por que não ter pessoas ali, sabe, com metodologias eficientes para ajudá-los, com aulas de dança, de repente para quem gosta de bordado, pintura. Então começou daí, sabe, essa ideia de proporcionar um lugar para que as pessoas pudessem estar ali se acolhendo e sendo acolhidas através dos cuidadores, né, dessas pessoas que vão estar ali. Com certeza, se tem um diferencial em mim e na nossa equipe,
é energia que eu coloco em tudo que eu faço e na amorosidade. A gente precisa colocar muito amor naquilo que faz, porque é ele que faz a diferença. E como as pessoas se sentem sãs, se sentem felizes, alegres, se convivem com pessoas assim. E como a gente tem esse dom, foi por que não oferecer às pessoas nessa chakra? E ali começou essa ideia. E aí a gente foi desenvolvendo também, né, vários projetos, inclusive eu tenho o treinamento do Despertar do Seu Potencial. Ali tem treinamentos para famílias, treinamentos para casais, o quanto que os casais estão destruídos, o quanto que os casais estão com dificuldade, casais que se amam, mas não conseguem achar ali, sabe, aquele ponto de equilíbrio para poder fazer com que a relação tenha sucesso. Então, se você também, depressão, às vezes a pessoa com depressão, sentindo mal, sozinho. Eu também, nesse momento que eu me senti muito mal, com depressão, pânico de solidão, quando eu ficava imaginando, putz, eu queria ter um lugar desse para eu ir, para me sentir acolhida, amada e com técnicas eficientes para me ajudar também nesse processo, porque a gente sabe que não é só o acolhimento, eu tenho que ir na raiz do problema para poder limpar, para que a pessoa depois consiga ir para a vida e ter uma vida mais saudável e mais legal. Então, e os projetos foram acontecendo, né? Então, projetos para a família, projetos para casais, projetos do despertar do seu potencial, temos um mergulho em si mesmo, nós temos da consciência da prosperidade, e aí projetos em cima de projetos para que você possa se identificar. Tem um também bastante interessante, porque eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil, né, com esse processo pós-separação. Então, as pessoas, elas se sentem muito perdidas, como aconteceu comigo. Então você fica assim e fala, meu Deus, eu fui no quinto dos infernos tantas vezes e voltei. Porque a situação é muito difícil. De repente, a gente sente uma árvore plantada, enraizada, numa situação, de uma hora para outra você se vê, né, sem tua família, os filhos foram fazer residência fora, os amigos mudam toda a estrutura, né, de amizades, uma pessoa que tem muitos restaurantes, muitas viagens, de repente eu me acolhi, porque a gente tem essa necessidade de parar para lamber as feridas, né? Mas foi um momento bastante desafiador também. Então, para você que de repente passa por uma situação assim, é só entrar em contato, procurar, porque existem sim soluções, existem recursos para te ajudar a passar por um momento assim e com menos estresse, menos cargas emocionais e com mais fluidez, mais leveza. A Marluí, né, foi além, hoje também como palestrante, né, a sua história, a história dessa experiência toda, agora ela leva também para outras pessoas, além da formação, palestras, enfim, fala um pouquinho da sua trajetória também como palestrante. Sim. Pela minha prática, né, porque eu trabalho liderando grupos, gente, há mais de 30 anos. Eu falo já há mais de 40, já há 30 anos, já passou mais de 10 anos, mas eu duro falar mais de 40 anos. É que desde os 12 anos de idade eu já coordenava grupos. Eu tenho uma história de muito trabalho social, de muito trabalho de voluntariado, fazia trabalho aqui na cidade junto com a primeira dama, sabe, um trabalho maravilhoso que ela fazia de voluntários. Aí eu comecei a desenvolver trabalhos na comunidade também. Então, desde os 12 anos de idade que eu coordeno grupos. E aí, muito dedicada, com bastante recursos. E aí eu fui aprimorando, né, os meus dons através dessa experiência. E aí eu peguei todo esse conteúdo, tudo isso que eu conquistei, né, nessa minha trajetória e coloquei dentro de uma metodologia que é da liderança poderosa. Falar desse tema, gente, é algo fundamental, porque é justamente esse poder que nos dá a força para a gente chegar no nosso objetivo. E aí, então, é uma metodologia maravilhosa. Então, eu tenho ido nas empresas, eu tenho ido, sabe, mesmo fazendo palestra, assim, para pessoas de um modo geral, para que elas possam se reconhecer, elas possam entender que tem esse dom, sim, de liderar, começa liderando a própria vida. Eu tenho que assumir esse poder em liderar, liderando a minha própria vida, sabe, controlando o que eu vou comer, controlando as minhas ações, controlando as minhas, às vezes, apatia, né? Que a gente vai ficando naquela situação de apatia, de procrastinação. Então, não, a hora que eu assumo na minha mão o poder de liderar a minha própria vida, eu consigo olhar para todas as áreas com mais fluidez e com mais precisão. E nessa minha metodologia eu desenvolvi, né, uma sequência, um passo bastante interessante. Então, ele consiste em 5 passos. Em primeiro lugar é o que? Assumir o seu poder. Então, olhar para você, se reconhecer, se valorizar. Depois, gente, é você determinar seu estado mental. De nada adianta você assumir esse poder se você não se alinhar, né? Tem algo muito mais sutil, que é o nosso inconsciente,
nosso mindset, que é justamente ele que vai fazer você ficar e se sustentar nessa situação. Depois você precisa, sabe, manter o foco. Quanto que as pessoas vão se perdendo porque querem fazer de tudo, mas não, mantenham o foco. Depois eu preciso me blindar, porque as pessoas estão fazendo o quê? Se contaminando com tudo. Qualquer situação que aconteça, já lá, a gente tem uma amiga da Austrália e ela falando que tem ido no mercado para fazer compra normal ali, que ela faz. Diz que ela ficou assustada, os supermercados todos fechados, não encontra comida, então quer dizer, o quanto que as pessoas começam a desesperar e o caos se torna ainda maior, né? E daí aprender a se blindar se faz bastante essencial, importante e urgente. E aí, por último, fazer alianças de sucesso. E qual é a primeira aliança que você tem que fazer? Com certeza é com você mesmo, né? Então, aí eu vou estendendo para o meu pai, para a minha família, para os meus clientes e assim por diante. Então, é bastante interessante, porque através de palestra também, eu consigo, de acordo com a minha metodologia, não ficar só no blá blá blá. Eu consigo colocar ferramentas que as pessoas levam para a vida. Muito legal que até hoje, depois de 3, 4 anos de palestra, as pessoas ligam, nossa, mas até hoje eu utilizo as ferramentas que você passou na sua palestra e tem me ajudado muito, sabe? E é por aí, eu acho que recursos existem e se a gente consegue desenvolver, né, essa aptidão de acordo com a prática, que graças a Deus foi bastante intensa, porque eu já tenho 55 anos de idade, comecei com 12 anos, né? Então, o quanto isso me capacitou e por que não levar essa habilidade para que outras pessoas também possam gerenciar, né, a própria vida com mais sabedoria, com mais precisão e levar isso também para todas as pessoas. Afinal de contas, o mundo melhor é feito de pessoas melhores. Para a gente poder encerrar, mais uma perguntinha. Na verdade, pedir para contar uma historinha, um case de sucesso em toda a sua trajetória aí como coach, como palestrante, enfim, devem ter muitos cases. Sim. Um case pra gente. Case. Eu vou falar de um que me comoveu pelo resultado que teve. Inclusive, graças a Deus, eu tenho metodologia, eu já fiz cursos de liberação de trauma, de estresse do Brasil, do mundo, e eu tenho um que é especialidade minha, assim, que o resultado é fantástico, é de liberar traumas, liberar estresse. E teve uma cliente, até ela é símbolo do meu projeto Gemata. É uma pessoa que me procurou, já devia ter acho que uns 40 anos mais ou menos, e ela chorava me contando o que tinha acontecido como se tivesse sido ontem, de tamanha dor, né, pelo evento estressor. Ela me relata que ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai com 14 anos de idade, inclusive ela engravidou do próprio pai. E aí eu fiz a sequência com ela em uma sessão apenas. Ela me relata, doutora, melhorou a minha relação sexual com o marido e hoje não tem mais o flash do que aconteceu, porque infelizmente as situações estressantes, elas ficam vindo a todo momento e aquilo vai, né, impedindo a pessoa de ser ela mesma, né, vai ficando ali paralisada naquela situação. E ela falou assim, e hoje então não vi mais o flash que aconteceu. E depois acho que de uns 3 anos mais ou menos, para você ver que essa minha técnica, tem técnicas que existem que só dá um novo sentido, um novo significado. Tem técnicas que até mudam o trauma de lugar. E essa trauma não, ela limpa, ela tira mesmo a memória, né, da célula. E foi legal que depois de 3 anos ela me deixa uma carta no dia do médico, dizendo assim, doutora Marluí, você não está no centro cirúrgico, nem mexe com sangue, mas você mexe com o mais importante do nosso ser, que é com a nossa alma. Você liberta a alma das pessoas como ele tem libertado a minha. E hoje eu posso falar do que me aconteceu sem tremer a carne. Então, gente, existem sim técnicas eficientes e o intuito da casa é justamente esse, é a gente proporcionar para as pessoas que não conhecem, de repente viveu trauma, sabe, de morte, tantas perdas, o resultado é excelente. Acidentes de carro, às vezes brigas, separações e a essência é maravilhosa e vale a pena. Gente, então, agradecendo a Marluí, muito obrigado, gratidão por todo esse processo, todo esse momento, essa entrevista em geral. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais de mim e desses projetos lindos e maravilhosos. Então busque ajuda, não fique onde você está. Eu já precisei, todos nós precisamos. Nós não somos um ser isolado, nós necessitamos do outro para ficar bem, para nos sentirmos inteiro, para a gente poder viver a vida, sabe, que a gente merece, que é de muita paz, de muita harmonia, de muita cumplicidade, de relações, né, assim, saudáveis. Nós merecemos tudo isso. Busque ajuda e estamos aqui. Contem conosco. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau.